Economia, com Juliana Rosa. Oiê! Sabe que a Juliana, Débora, ela entende tudo de choque econômico, choque fiscal, choque inflacionário e tal. Agora, eu quero saber o seguinte, antes da gente, a gente tem muito assunto para falar, tão pouco tempo, mas choque térmico é assim, corpo quente, lençol frio. A gente falava disso antes da sua chegada. Assuntos na maior importância. Aí você daqui a pouco vai querer falar de, sabe, aquelas coisas que você fala, mas calma, isso aqui é muito mais importante. Muito mais, né? Qual é a sua estratégia para não tomar um choque térmico? Que é aquela coisa horrorosa que você deita na cama por alguns segundos, você se arrepende. Depois vai acomodando, fica gostosinho, depois você não quer mais sair. Mas isso é outra discussão. O que você faz? A gente viu aqui alternativas de passar ferro. A Débora falou usar o secador de cabelo. Secador de cabelo. Imagina a quantidade de luz que vai. Mas é pouquinho. Só dá um jato quente lá no lençol antes de deitar. A minha mãe, a Latife, mandou aqui dizendo assim, tijolo é bom. Eu falei, mas como assim tijolo, mãe? Aí tem que botar no forno, ensacar o tijolo. Enfim, depois eu vou perguntar pra ela, quando terminar o programa, eu vou ligar, mãe, como assim tijolo? Eu vou falar, mas pô, cuidado. E aí tem de tudo. E a gente falou do cobertor térmico, do lençol térmico. E aí a Débora falou, tá louco, vou tomar um choque, deita na cama, toma um choque. E alguns ouvintes, incrível, vários falaram que tem, né, Débora? Uhum. Então quero saber de você, Juliana. Antes de você falar das suas estratégias, das suas orientações, quero saber desta orientação. O que você faz? Bom, pensando economicamente ou pessoalmente, porque economicamente realmente está muito caro, né? Aquecer a cama, aquecer qualquer coisa, né? Eu já fico culpada de aquecer qualquer coisa, falar, será que tá tão frio mesmo? Mas esse negócio como é que é, de lençol térmico, eu acho que eu ia ficar com medo também de tomar choque. Não é? Eu já fui em clínica de estética que eles esquentam aquele colchão, né? Que quando você deita já tá quentinho. Eu acho que é isso, não é? Né? Não é pra cobrir, é pra você deitar no colchão. Não, tem o cobertor elétrico. Ah, tem o também. cobertor. É muito Ai, chique. que medo, né? Ser eletrocutado, né? Os ouvintes que tem dizem que é super seguro esse Bom, silêncio. tanto é que eles conseguem escrever até hoje, né? E se não fosse seguro, eles não mandariam a mensagem. O fato de eles mandarem a mensagem é a prova de que funcionou, né? Mas eu sou muito hipocondríaca. Quando eu vou, tipo, vou relaxar, fazer um tratamento estético, né? Ou uma massagem, eu sempre prefiro desligar. Sempre acho que não. pode, sei lá, pegar fogo, né? É melhor não, né? Tipo, mas, Juliana, você vai pra relaxar e não relaxa, né? Fica olhando a tomada, né? Fica pensando naquele fio, né? Vem cá, mas não é disso que você vai falar, né? Não, mas vamos falar disso, porque tá caro pra caramba, não né? É? Hoje tem o dólar, tem inflação, tem tudo a ver. Você sabe que hoje, quando eu acordei, aqui em São Paulo tava um frio, né? Aí eu peguei um aquecedor que é bem forte, e aí eu coloquei ele do lado da mesa da sala para tomar um café. E aí eu lembro que eu fiquei olhando, assim, super culpada, sabe? O preço assim, da energia, né? Putz, então, eu já usei a noite toda esse troço aqui ligado, né? Então, tipo, eu já tô vestida de casaco. Será que realmente eu preciso? Eu tô muito mais atenta, né, com as luzes acesas. Eu percebi como eu deixava a luz acesa desnecessariamente. Toa, né? Então eu sou a louca do interruptor agora. Vou apagando e falo, gente, mas por que essa luz ficava acesa? Tô me policiando com isso. Ó, o Eneg tá pagando a conta. Aqui, ó, quando chegar essa daqui. Aí nem me fala. Nossa senhora, acho que tem que abrir devagarzinho para não tomar um susto. Não e a gente tem o dólar hoje que chegou a bater R$ 5,29, né? E a conta de luz a gente está pagando muito caro por conta também desse uso da energia, que é a energia mais cara, que é gerada por usinas geradas a gás, óleo diesel, ou seja, derivados de petróleo. Então, o petróleo é cotado em dólar, se o dólar sobe, aumenta combustível, aumenta a conta de luz, então aumenta uma série de fatores. E a gente ainda tem um ambiente aqui de muita cautela por conta da variante Delta. Então, o que eu estou vendo aqui desde cedo é o mercado financeiro. Ontem foi aquele barata voa, né? Teve um estresse muito grande em todo o mercado mundial. Hoje tá bem gangorra, viu? A Ásia fechou em queda, a Europa estava em ligeira alta, a bolsa aqui de São Paulo já caiu, estava subindo agora há pouco, o dólar bateu 5,29, cedeu agora há pouco para 5,23, então tá um clima ainda assim de muita cautela. O que eu estou vendo aqui, o Eneg, dos economistas? Eles dizem que é difícil dizer quem vai vencer essa corrida, vacinação
versus a variante, porque efetivamente as vacinas são eficazes contra essa variante do coronavírus, da Delta. Mas o que a gente está vendo é que a Delta ela é muito mais contagiosa, né? Ela se espalha muito mais rápido. Então, está todo mundo acompanhando novamente esses dados de capacidade de vacinação em relação ao aumento de casos. E principalmente nesse momento, a preocupação é com os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, e o risco de volta de restrições para funcionamento da economia, ou seja, um freio ao crescimento da maior economia do mundo. A gente tem nos Estados Unidos um risco maior, estavam me explicando os analistas, porque nos Estados Unidos do vírus circulante, lá 80% já é esse novo. Aqui no Brasil é só 2%, então há uma esperança de que a vacinação aí mais avançada, né, daqui a 30 dias, possa impedir, né, até a gente chegar aí num momento de mais risco, já numa situação já mais segura, e impedir uma bomba maior em relação a esse aumento de casos. Então, a discussão continua essa, Débora Eneg, por conta dessa variante aí e esse risco que existe, né? Então, tá todo mundo meio tenso, assim. E aí, o que tem a ver aqui com inflação? Estou olhando aqui os dados de inflação, a preocupação enorme do IGPM, né? Muita gente paga aluguel pelo IGPM, o dólar tem um peso muito forte nesse indicador. A Fundação Getúlio Vargas divulgou a segunda prévia agora de julho. A gente tem a boa notícia que o IGPM perdeu força já pelo segundo mês seguido. Está subindo cada vez menos, mas a gente ainda tem uma inflação acumulada de mais de 30% em 12 meses. Imagina, você pagar um aluguel com reajuste desse, não tem condição, né? Então, o André Braz, que é economista lá da FGV, que é especialista lá em inflação, ele estava me dizendo o seguinte, que deve desacelerar agora, porque vai ter uma boa safra agrícola, então isso deve ajudar nos preços dos alimentos, ufa, né, tomara, mas ainda tem um risco, não para de ter risco, né, tem a Delta, tem outro risco que é essa crise hídrica, né, a gente está com os reservatórios muito baixos e tem uma preocupação dos economistas de que possa a questão da falta de água afetar também a irrigação da agricultura. Então tem esse risco. Da produção, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando de coisas que realmente são variáveis que não tem como a gente saber como vai se comportar, né? Mas e os efeitos econômicos das não mudanças, né? Daquilo que a gente não consegue mudar e poderia mudar mesmo com pandemia, que são os deputados se reunirem e votarem uma reforma aqui, uma reforma acolá, os senadores aprovarem mudanças infraconstitucionais que agilizem a economia. A pauta, você pode escolher a fonte, pode ser a CNI, pode ser a Confederação Nacional da Agricultura, pode ser qualquer fundação, escolhe uma, né? Vai no INSPER, vai onde você quiser, tem uma listinha de projetos razoáveis, né? Não precisa, não são tão grandes assim em número. E, no entanto, nada avança. Então, só avança a variante Delta, pô. Exatamente. Esses caras não tem avançam. uma outra coisa que avança, você esqueceu. O fundão. Fundão. O presidente prometeu que vai vetar agora. Será? Ele falou que vai vetar. Se ele falar que vai vetar... Quem quiser que derrube o veto. Não, aí quem quiser que derrube o veto. Mas aí ainda bem que ele vai vetar, né? Que seria meio ridículo ele não vetar. É um escândalo, você tem razão. 3.700.000 a mais, que loucura, né? Tanta gente passando necessidade, né? Mas assim, não dá para a variante Delta... ser mais ativa do que o Congresso brasileiro. O Congresso brasileiro tem que fazer alguma coisa. É muito revoltante, né? A gente está discutindo isso, né, no meio dessa dificuldade toda. Ontem eu falei assim acho que foi lá na Rádio Bandeirante que eu falei assim, os políticos precisam tomar chá de Simancol. E aí eu falei, nossa, Simancol é muito cringe, né? Mas, gente, é uma cara de pau, assim, né? E você aumentar, triplicar a verba de fundo eleitoral quando a gente está no meio de uma pandemia, um monte de gente passando necessidade, desemprego recorde. E a gente tem essa inflação, né, que está pegando, né? Porque a pessoa já está com dificuldade de renda.
e aí a inflação não para de subir com coisas básicas, é difícil cortar muito, né, ali em conta de luz, alimento. Você sabe que a gente está falando de frio, né? Eu estava olhando aqui de coisas que a gente não pode controlar, né? Que é esse frio, as geadas afetaram já vários tipos de alimentos, viu? Ó, café, laranja, verduras, legumes. Então, a gente vai, o pessoal que compra vai perceber um pouco agora nessas semanas um pouco de alta de preços desses alimentos que eu olhei aqui que foram afetados pelas geadas. Agora, olhando o que os políticos podem fazer, tá dando eu estava conversando com o Manuel Pires, que é economista, que é chefe lá do coordenador do Centro de Políticas de Fiscais, né, da FGV, e ele me falou que o que tá rolando um certo ceticismo com essa discussão de reformas é que quando você olha para onde que as coisas estão indo, você pensa assim, bom, se eles foram capazes de fazer uma escolha, né, tão absurda dessa de aumentar verba para fundo eleitoral num momento como esse, para onde será que vai essa discussão da reforma tributária, né? Assim, de fato, eles vão fazer escolhas pensando na sociedade ou pensando neles próprios interesses políticos? Então, a preocupação do professor Manuel Pires é que o que ele está vendo, Eneg, é que ele falou que a gente não tem condição, infelizmente, o governo, de abrir mão de arrecadação de impostos. E com essa discussão da lei, da reforma do imposto de renda, ele diz que o governo está abrindo mão de pelo menos 30 bilhões, né? Se a gente imaginar que 30 bilhões é o custo anual hoje do Bolsa Família, poxa, não é um dinheiro que a gente consegue abrir mão nesse momento, né? Infelizmente. Então, ele acha que está tendo uma descalibragem novamente nessa discussão e o temor que ele tem é que sempre aqueles grupos mais favorecidos, né, que têm mais força, né, acabam conseguindo manter seus privilégios. E ele diz que a discussão, a preocupação é tão grande hoje em dia que ele me disse que teve uma discussão lá na FGV ontem que os economistas começaram a dizer, gente, eu estou achando melhor fazer só a reforma do imposto de renda para pessoa física, para poder aumentar aquela faixa de isenção para pessoas que têm renda de até R$ 2.500, né? Então, aumenta para hoje, quem ganha até R$ 1.900 por mês tem isenção do pagamento de imposto de renda, daí você aumenta a faixa de isenção para quem recebe por mês até R$ 2.500 e acabou, sabe? Então, ele estava me dizendo, olha, a gente está achando que o clima político está tão, sabe, toma lá da cá, que a gente acha que é melhor deixar isso para outro momento, né? Para você sentir o ambiente. Aí você, Ou seja, você está falando assim, as pessoas estão tão descrentes que elas estão festejando uma não reforma. Que loucura, né? Pois deixa como tá. Pois é uma loucura, né? Porque eles estão inseguros, achando que nesse toma lá da cá, os interesses políticos vão se sobrepor aos interesses dos mais pobres. A gente já ouviu muito essa história, né, no Brasil. E a gente não podia, né, dar uma tristeza mesmo. A gente precisava fazer escolhas melhores, né? Realmente, a gente tem que falar disso todo dia, até os políticos, pelo menos, ficarem com vergonha, né? Se é que eles ainda tenham isso, né? Não, chá não de tem vergonha. Não. Botar o chá de Simancol, o chá de vergonha. Não tem vergonha, né? A melhor coisa para eles é não receber voto, sabe? É a gente ficar de olho nos nomes e não manda de volta. Manda de volta para casa, mas não devolve para a Câmara dos Deputados. O problema é que eles conseguem voltar com uma facilidade. A taxa de renovação no Congresso é tão baixa, Juliana, e ela é apresentada às vezes como um número alto, mas quando você vai ver, entrou um novo, mas o novo é filho do deputado, o novo era prefeito, o novo era deputado estadual. Assim, gente que não era da política entrando na política é muito pouco, pouquinho mesmo. É uma pena, precisa renovar e a gente tem que ficar aqui batendo, e eu acho que você está fazendo um papel extraordinário, chamando a atenção para esses pontos que são vitais. Então, que bom. Economia, Juliana Rosa, volta amanhã para conversar com a gente. Obrigado. Obrigada, fico feliz de estar aqui com vocês. Obrigada.